Olá, olá! Cá estou eu, outra vez, para darmos continuidade à leitura do livro da Joyce Meyer, 7 coisas que roubam a sua alegria. Então, hoje nós iremos ler o capítulo 4, que fala sobre o ladrão da alegria número 2. E esse ladrão da alegria é o legalismo religioso. Então, em Ezequiel, livro da Bíblia, em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, o Senhor diz assim: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Uau! Deus diz que colocaria dentro de nós o seu próprio espírito, a sua essência, quem Ele é, dentro de nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, pudéssemos compreendê-lo melhor. Então, se você passar o tempo todo conhecendo a Deus e buscando o plano dele para a sua vida, Ele o levará pelo seu Espírito Santo a caminhar em obediência à sua lei e o conduzirá à sua alegria. Essa alegria será roubada se você se apoiar numa série de regras para sentir-se justo aos olhos de Deus. O discípulo Pedro, aquele amigo de Pedro, pescador, esse mesmo discípulo, ele lutou para compreender que fomos tornados justos diante de Deus apenas por meio da fé e não ao seguir um monte de regras legalistas da religião. No livro de Gálatas, relata um episódio muito interessante, que o apóstolo Paulo escreve e fala a Pedro sobre isso, sobre que é pela fé que nós temos acesso às bênçãos do Senhor, é pela sua graça e não pelas obras que fazemos. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14 a 16. Então, pessoas legalistas não têm alegria e não podem suportar que alguém esteja alegre por perto. São pessoas religiosas e secas e não podem tolerar qualquer felicidade. A autora conta aqui algo que aconteceu com ela. Anos atrás, eu me apoiava na escravidão legalista das minhas obras em vez da obra de Jesus. Eu estava sempre examinando a minha vida, seja me condenando ou me aprovando, baseada nas minhas realizações. Se orasse, me sentia culpada por não ter orado o suficiente. Se não estivesse trabalhando o tempo todo, me sentia culpada. Eu me sentia culpada cada vez que não estava operando perfeitamente no fruto do Espírito. E eu, ao ler este texto, eu me identifiquei muito, porque até há bem pouco tempo, e ainda às vezes esse sentimento vem ao meu coração, que eu tenho que fazer mais para me sentir justificada. Eu não tenho que fazer mais para me sentir justificada, eu tenho que fazer mais porque Deus assim o merece, se eu assim o sentir, mas eu não sou justificada, nós não somos justificados pela quantidade que fazemos, pela graça, pela fé na obra do Senhor e pela graça de Deus em nós. Obedecer às instruções pessoais do Senhor é o ponto de partida para milagres em muitos exemplos da Bíblia. Em João capítulo 2, relata uma história muito interessante. A própria mãe de Jesus, ela falou assim no versículo 5: Fazei tudo o que Ele vos disser. E quando eles fizeram tudo, eles estavam ali num casamento, numas bodas, e o vinho tinha acabado. E quando eles fizeram aquilo que Jesus lhes mandou, ao eles encherem algumas talhas, alguns jarros com água, como Jesus disse, Ele realizou o seu primeiro milagre ao transformar água em vinho. Creio que se você e eu fizermos o que Deus fala aos nossos corações e em sua palavra, também receberemos um milagre maravilhoso
em nossas circunstâncias. O legalismo pode causar problemas. Ser dirigido somente por regras da religião pode impedir as pessoas de viverem os milagres que Deus deseja realizar todos os dias. Os fariseus, que eram os religiosos, eram contra Jesus. Embora Jesus fosse o enviado de Deus, o prometido no Antigo Testamento, não é? E ele fizesse o bem por onde quer que ele fosse, os fariseus eram governados por regras, leis, costumes e ficavam furiosos quando descobriam que Jesus tinha ousado curar um homem num dia de sábado. Essa passagem da cura que Jesus fez a um cego num dia de sábado está lá em João capítulo 9, versículo 8 a 14. Então eles ficaram furiosos. Porquê? Porque a vida deles era baseada em um monte de regras, não no relacionamento com Deus. Para eles o sábado era o dia errado para fazer qualquer tipo de obra, inclusive a obra de Deus. Da mesma forma, as regras governam a nossa vida em muitas áreas. Mesmo em nossas experiências espirituais, podem nos afetar de forma positiva ou negativa. No Antigo Testamento, havia tantas leis que as pessoas não podiam guardá-las totalmente. Mas Jesus veio e estabeleceu a aliança da graça. Nessa nova aliança temos o maravilhoso dom da graça por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. Tudo o que temos que fazer é crer, depender dele e agir de acordo com o que ele nos diz para fazer. Fica por aqui este capítulo. Até ao próximo. Beijinho.